Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Boa noite, Direito das Obrigações, mais uma vez, né, aqui, terça-feira, pós-feriado. Vamos lá. Queridos, o seguinte, estamos caminhando aí já para o final da nossa disciplina, ainda falta ainda, né, um bocadinho de coisa ainda, mas de modo que nós estamos encerrando hoje a nossa primeira parte. E a nossa primeira parte é exatamente a teoria geral das obrigações. TGO, Teoria Geral das Obrigações. Professor, mas a nossa disciplina ela é a TGO. Só que eu observo o direito das obrigações, e eu até separo elas, né, dessa forma, divido em 3 níveis. A teoria geral das obrigações, a transmissão das obrigações e depois adimplemento e inadimplemento. No primeiro momento, nós estamos aprendendo aqui sobre o que é uma obrigação. Qual é o conceito, obrigação propter rem, fungível, infungível, divisível, indivisível, obrigações naturais, obrigações morais, todas as características, né, que nós vimos lá no início, é um vínculo, né, que une credor ali e devedor, onde o devedor compromete-se a satisfazer a obrigação propter rem, que ela tem característica do direito real e de direito pessoal, as fontes das obrigações, que é a lei, contratos, atos unilaterais. Então, nós precisamos entender o que é uma obrigação. E nós, inicialmente, até a aula de hoje, nós então finalizamos essa primeira parte, entendendo o que é uma obrigação, né? E quantas obrigações existem. Dar, fazer, não fazer, propter rem, divisível, indivisível, fungível, infungível, modal, a prazo. Tem várias N obrigações. Tá? E na próxima aula, a partir da próxima aula, se der já na aula de hoje, não sei se dará tempo, nós vamos iniciar a transmissão das obrigações, que é a segunda parte. Então, nós vamos entender agora, né, depois, como se transmite uma obrigação, como se transmite um crédito e como também se transmite uma dívida, porque é possível. Então, nós vamos estudar a cessão de crédito e a assunção de dívida, como se transmite a dívida. E eu vou falar um pouquinho para vocês também sobre a cessão de contrato. Não tem no Código Civil, ela só é reconhecida pela doutrina, pela jurisprudência, mas eu vou falar um pouquinho sobre ela, tá bom? E aí a gente vai encerrar o nosso semestre letivo aí, exatamente aí. Tá? Então, temos mais 3 aulas, né? E nessas 3 aulas nós encerramos esses conteúdos. Vou disponibilizar para vocês depois algumas questões, com gabarito e tal, vou fazer um comentário depois, e essas questões de modo que elas podem ser utilizadas até na prova também. Tá? Então, fique muito tranquilo em relação a isso, porque no semestre que vem vocês vão para a terceira e última parte de direito das obrigações, que vocês vão estudar sobre adimplemento, como é que eu pago, como é que eu fico adimplente, e quais as consequências do inadimplemento. Então, vocês vão estudar aí adimplemento e inadimplemento. Ok? E encerra-se semestre que vem direito das obrigações, para que vocês avancem falando sobre contratos. E aí, provavelmente a professora Patrícia vai trabalhar contratos com vocês. Aí eu não trabalho essa disciplina no ISEC, né? Trabalho contratos lá na Unic. Mas com vocês eu nunca fui convidado. Tá? E aí então vocês vão seguir o curso aí, contratos, e aí depois, 2 semestres de contratos, e depois direito das coisas, direitos reais, família, sucessões, tá? Encerra-se aí no 9º, 10º semestre com família e sucessões, tá? De modo que direito da empresa, vocês têm uma disciplina, né, chamada direito empresarial, que é onde se estuda uma parte do Código Civil que trata das relações da empresa, né? Então, pois bem, vamos aqui ao nosso mundo de direito das obrigações, né? Voltamos aqui
a falar sobre o assunto que nós interrompemos na última aula, solidariedade. E eu disse a vocês, não confundam solidariedade com com responsabilidade subsidiária. A responsabilidade subsidiária, você tem uma ordem de preferência. Tá? Então, primeiro cobra esse, depois aquele. E eu dei exemplo aqui para vocês entenderem como fiador. De modo que a obrigação solidária, você não tem essa ordem, essa preferência. Todos são igualmente responsáveis. O credor pelo crédito ou o devedor pela dívida toda. Então, todos são igualmente responsáveis. Não importa se o objeto é divisível ou indivisível. Aqui eu não estou falando de uma obrigação conjunta, é diferente de obrigação conjunta, onde a responsabilidade é individual. Agora, aqui a responsabilidade, ela é a mesma. A mesma. Tanto é que eu comentei com vocês, ela é igual, né, a responsabilidade, que nas obrigações conjuntas, quando o objeto ele é indivisível, a exemplo lá da vaquinha, uma vez que a obrigação se converte em perdas e danos, na verdade, agora ela passa a ser divisível. Porque eu vou verificar quem é que deu perdas e danos. Ah, foi o Joãozinho, então ele será responsável pelo cumprimento da obrigação, junto com os demais colegas, mas perdas e danos, só ele quem vai pagar. Só ele. Ah, não, foi o Joãozinho e a Maria, então serão os dois. Então eu vou dividir. Se é R$1.000, a responsabilidade, a indenização, 500 para ele e 500 para Mariazinha. Tá? Agora, aqui na obrigação solidária, essa já não. Essa não tem como falar o seguinte, professor, foi culpa do Joãozinho. Não interessa, você é solidário a ele. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Aconteça o que acontecer. Pessoal, a obrigação solidária, na verdade, é aquele famoso ditado, tamo junto. Tamo junto. Aconteça o que acontecer, na alegria e na tristeza. Se você for pro buraco, eu vou também. Tá? Então, isso significa dizer o seguinte, se você tacar uma pedra e quebrar a vidraça, eu também sou responsável. Eu também vou pagar. Tá? Então, aqui eu não tenho a individualidade. Aqui, se eu tenho 10 devedores, é como se eu tivesse um só. Se eu tenho 10 credores, é como se eu tivesse um só. Então, de modo que a solidariedade, ela não se presume. Ela resulta da lei ou da vontade das partes. Então, isso tem que estar descrito. Isso tem que estar lá nítido. Eu não posso presumir. Tá? Ok? Alguma dúvida, pessoal? Nós falamos sobre isso na última aula. Então, abram o código de vocês lá para a gente encerrar essa parte aí, né, de solidariedade, lá no artigo 264. Então, nós falamos que existem duas solidariedades, a solidariedade ativa e a solidariedade passiva. Solidariedade ativa, credores, solidariedade passiva, devedores. E aí, o 264, ele começa dizendo o que eu já expliquei na aula. Existe solidariedade quando, na mesma obrigação, concorre mais de um credor ou mais de um devedor. Cada um com direito, se é credor, cada um tem direito. Se é devedor, é obrigado a dívida toda. Tá? 265. Aí vem o 265 e fala o seguinte, a solidariedade, ela não se presume. Ela resulta da lei, a lei vai determinar, eu dei exemplo para vocês aqui da conta conjunto, né? Conta conjunta, né, na verdade, é para vocês terem uma ideia da solidariedade ativa, que é um dos exemplos de solidariedade, né? Então, ela não se presume. Não tem como ir lá e falar, será que tem solidariedade? Os alunos lá do 10º semestre do ISEC fecharam um contrato lá com um buffet para a formatura. Mas espera aí, os alunos, todos eles, professor, mas espera aí. E esse contrato foi um contrato solidário? Todos eles respondem solidariamente ou não? Cada um assinou, foi um contrato conjunto, mas cada um responde individualmente. Então, não tem como eu presumir, eu tenho que ir lá e perguntar. Meu filho, vem cá, esse contrato ele é solidário ou não? Aí, obviamente, eu tenho a resposta disso. Então, ou a lei vai determinar, ou a vontade
das partes, e isso está característico no 265, tá? Está característico lá no 265. E o 266, ele fala que a obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos, né, co-credores ou co-devedores, né, credores ou devedores, e condicional, a prazo, pagável em lugar diferente para outro. Significa dizer o seguinte: eu posso estabelecer uma condição aqui para a Karen, mas para a Natália e para o Luiz, na mesma obrigação solidária, eu estabeleço outras condições. Karen, você vai pagar, você vai cumprir essa obrigação aqui em Cuiabá, tá bom? Mas a Natália e o Luiz, essa obrigação tem que ser cumprida lá em Várzea Grande. Professor, mas é a mesma obrigação? Sim, sim. Só que vocês são solidários, no entanto, eu estabeleci condições diferentes. Por quê, professor? Porque a Natália e o Luiz moram lá em Várzea Grande. Então, obviamente, cumprindo a obrigação, né, eles podem cumprir a sua obrigação lá em Várzea Grande. Como você mora em Cuiabá, Karen, a obrigação pode ser cumprida aqui. Professor, mas nós somos solidários. Sim, são solidários. Então, a obrigação é uma só, professor. Sim, mas eu estabeleci no contrato uma condição diferente para cada um desses devedores. Então, isso é possível, tá? Agora, a obrigação, pessoal, ela é a mesma. Ah, Karen, Natália e Luiz me devem uma vaquinha. Continuo devendo. Só que essa vaquinha tanto pode ser entregue aqui em Cuiabá, né, por Karen, como pode ser entregue lá em Varja Grande por Natália ou Luiz. Tanto faz, entregue aqui ou entregue lá, a obrigação está cumprida, mas, no entanto, eu coloquei no contrato uma condição especial para a Natália e para Luiz, de modo que possam cumprir essa obrigação lá em Várzea Grande, ok? E aí o código vem falando da solidariedade ativa, né? E nós iniciamos na última aula falando, né, dessa solidariedade ativa. São raras as hipóteses de solidariedade ativa, né, previstas em lei, mas eu até dei um exemplo para vocês aqui de uma lei de 1948, né? Por outro lado, nós temos o exemplo aí, né, de solidariedade ativa previsto em contrato, então não por lei, mas convencional, falando aqui da conta, peraí só um pouquinho, da conta, né, do contrato de abertura de conta corrente conjunta. Então, lembra aquilo que eu falei para vocês, que, na verdade, né, são solidários? São, mas, né, esse contrato, por mais que ele prevê solidariedade ativa, a emissão do cheque sem fundo, a responsabilidade ela é pessoal. Professor, neste caso, tá, pessoal? Neste caso, é um entendimento, né, que se tem do STJ que a responsabilidade pela emissão de cheque sem fundo é daquele que emitiu o cheque. Obviamente, se tiver assinatura, né, dos dois, a responsabilidade ela é dos dois, tá? Então, isso é um entendimento, tá? Então, ok, a solidariedade ativa, então, ela se inicia lá no 267. Ela começa dizendo lá: cada um dos credores solidários tem direito a exigir a dívida, tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Então, são 10 credores. Quem é que pode cobrar? Essa é a redação do 267. Quem é que tem o direito de cobrar? Qualquer um. E ele tem o direito de cobrar o quê? A parte dele? Não, senhor. Ele tem o direito de cobrar, obviamente, né, como qualquer outro, e o direito de cobrar a dívida toda. Se é 10 mil reais, ele vai cobrar 10 mil. Ah, mas é 10 devedores, ele vai cobrar a parte dele. Não, senhor. Ele vai cobrar 10 mil. Aí o devedor vem e paga 1.000 reais. O que ele vai fazer? Ele tem que pegar 1.000 reais e dividir em 10. Então, ele vai dar 100 reais para cada credor. Ele não vai pegar e dizer, eu peguei a minha parte, tchau, estou indo embora. Não, são solidários. Tudo aquilo que ele recebe, ele tem que repassar aos demais colegas credores. De modo que, se é uma vaquinha, ele não tem como cortar a vaquinha, né? Então, ele vai fazer o quê? Vai vender a vaquinha, pegar o dinheiro e repartir para os demais colegas credores. Porque o objeto que é indivisível, né, para que eu possa repartir com os demais, eu tenho que torná-lo divisível. Como a vaquinha, né, fisicamente falando, né, não pode ser dividida, o que eu faço é vendê-la e passar o dinheiro aos demais colegas, tá? O Alan tá falando assim, tem sim, faz um churrasco.
Se houver um acordo, né, o Alan, a vontade das partes, ela prevalece. Opa, pera um pouquinho, deixa eu compartilhar aqui. Tá? A vontade das partes, ela deve ser prevalecida sem problema nenhum. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a vaquinha, vamos fazer um churrasco, sem problema nenhum, tá? Mas aqui o que eu estou dizendo é na hipótese, né, das pessoas, né, se interessarem pela parte que lhe caiba, que é o dinheiro, né? Aí é diferente. Tá? O 268. Lembrando aqui, pessoal, o colega perguntou aí, esqueci o nome aqui agora aqui. Vamos lá, o Alan. O Alan falou, né, o churrasco. Só é interessante a gente entender esse processo todo, que é o seguinte, que num contrato, o que tem que ser resguardado e o que tem que prevalecer é a vontade das partes. E, obviamente, essa vontade das partes, vocês estudarem isso junto com a professora Daniela, né, essa vontade, ela não pode ser eivada de vícios. Então, ela tem que ser o quê? A vontade livre. Então, desde que o objeto seja lícito, possível, determinado, determinável, não defeso em lei, né, se a vontade das partes não, então vamos mandar a vaquinha pro frigorífico e vamos assar a carne. Sem problema nenhum. Tá? Então, sempre atendendo aqui a vontade das partes. Mas, sobretudo, se tem um contrato, eu tenho que verificar o que diz no contrato. Obviamente, as partes podem reunirem-se, né, e decidirem aí de modo contrário, desde que seja lícito, possível, né, determinado ou determinado e não proibido pela lei. Tá? Então, sempre essas situações. Continuando a letra do artigo, o 268 fala o seguinte: enquanto algum dos credores solidários não demandar o devedor comum, a qualquer daquele poderá a este pagar. Olha que legal. Significa dizer o seguinte. Então, são 10 credores. 10 credores. Tem um devedor. Um devedor. São 10 credores solidários. Quem é que pode cobrar? Qualquer um. Quanto é que ele pode cobrar? Tudo. Vai cobrar tudo. Então, ok. Mas aí, ninguém cobrou. Ninguém cobrou. O devedor vai pagar quem dos 10? Qualquer um. Qualquer um. Professor, e ele precisa chamar os demais? Não. Eu vou lá, chamo a Karen, falo, Karen, tá aqui, ó, tô te entregando, tô te pagando. Não, professor, mas eu vou chamar os demais colegas. Não, vocês são solidários. O contrato fala que a responsabilidade ela é solidária. Vocês são credores solidários, estou pagando para você. Se entenda lá agora com os seus colegas. Tá? Vai lá, reparte o dinheiro, vende a vaquinha, entrega o dinheiro, né, a parte de dinheiro para cada um, e etc, etc. Tá bom? Então, veja que a letra, né, da lei, ela quer dizer exatamente isso. Então, o devedor pode pagar a qualquer um enquanto ele não for demandado. Demandado significa aquilo cobrado, tá? O 269 fala, o pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago. É aquilo que eu falei. Se eu como devedor, devo a vocês 10 mil reais, se eu paguei para a Karen 1.000, ela vai ter que repartir os 1.000 reais com vocês. Tá? Agora, eu continuo devendo quanto? 9 mil. E eu continuo devendo 9 mil para quem? Para todos vocês. Eu paguei mais 2 mil. Continuo devendo 7 mil. Para quem? Para todos vocês. Tá? Então, veja que o 269 diz exatamente isso daí. Feito a um dos credores, extingue a dívida até o montante em que foi pago. O 270. Se um dos credores solidários falecer, deixando herdeiros, agora a gente tem que levar em consideração isso, ó. Cada um destes, quer dizer o seguinte, cada um dos herdeiros só terá direito a exigir e receber a cota do crédito, que corresponder ao seu quinhão hereditário, quer dizer, aquilo que ele herdou, salvo se a obrigação for indivisível. Se for uma vaquinha, o herdeiro vai cobrar a vaquinha. São 3 herdeiros, cada herdeiro pode cobrar a vaquinha. Agora, não, certo? Não é indivisível. O objeto, ele é divisível. Dinheiro. Então, cada herdeiro vai cobrar a sua parte, tá? O seu quinhão. Veja, 271. Convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste para todos os efeitos a solidariedade.
é aquilo que eu expliquei no início da aula. Continua sendo solidário. Ah, professor, mas não foi culpa do Alan, foi culpa da Karen, professor. Não interessa. Não são solidários? São. Então, Karen também responde por perdas e danos e Alan juntamente com ela, os dois. Tá? Então, quer dizer, todos vocês respondem por perdas e danos. Tá? Perdas e danos pressupõem o quê, pessoal? Culpa. Culpa. Pressupõe a existência de culpa. 272 fala lá, o credor que tiver perdoado a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela parte que lhe caiba. Significa dizer o seguinte, se eu recebi, eu tenho que repartir com os demais credores. O devedor dá tchau, vai embora e eu tenho que repartir. E se eu perdoei, né, eu também sou responsável, né, pela parte em que eu perdoei. Então, eu posso perdoar o quê? Eu posso perdoar tudo, metade, né, 10%, depende. São 10 credores. Né, são 10 credores. Se eu perdoei os 10 mil reais, né, quer dizer, se os credores, se um credor perdoou, né, o total de 10 mil reais, o que vai acontecer? Beleza, o devedor sai feliz da vida, só que esse credor que perdoou, ele tem que compensar os demais colegas. Ele não pode fazer, eu vou perdoar e tchau. Não, ele perdoa, mas ele compensa, certo? Ali os demais colegas para que eles não saiam no prejuízo. Tá? A um dos credores solidários, não pode o devedor opor as exceções pessoais oponíveis aos outros. Tá? O que é uma exceção pessoal? Vocês estão aí em... Vamos colocar aqui, ó, Karen, Rafael e Luiz. 3 credores. Só que eu vou até a justiça e digo que a Karen, quando da celebração do contrato, ela me ameaçou. Ameaçou a minha família. Mas quem ameaçou? Karen ou Karen, Luiz e Rafael? Karen, só foi ela. Só que eu quero anular toda a obrigação. Karen, Luiz e Rangel são credores solidários. Só que Luiz e Rafael nem sabem disso. Foi Karen que me ameaçou. Eu posso alegar isso? Posso. Só que, na verdade, a um dos credores solidários não pode o devedor opor as exceções pessoais oponíveis aos outros. Eu posso opor isso em razão da Karen. Mas do Luiz e do Rafael eu não posso. Então, aí vem o 274 e fala o seguinte: o julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, mas o julgamento favorável aproveita-lhes. Significa dizer o seguinte: contrário é no exemplo aqui que eu dei. Aí o juiz vai e entende que realmente a Karen, ela me ameaçou. Ok, ela vai ser retirada da obrigação, mas continua com Luiz e Rafael. Agora, não. Eu vou e alego que eu não vou cumprir a obrigação, porque ela está prescrita. Aí o juiz vem e diz, não, a Karen vai lá e se defende e fala, ela não está prescrita. E o juiz entende e fala, não, ok, não está prescrita mesmo não. Então veja que Luiz e Rafael se aproveitaram dessa defesa da Karen. Eles ganharam com isso. Então, o julgamento contrário a um dos credores não aproveita os demais, não prejudica os demais. Agora, mas o julgamento favorável aproveita os demais. Significa dizer o seguinte: o que é bom aproveita-se todos, o que é ruim prejudica apenas aquele ali que foi julgado, né, contrário. Sem prejuízo de exceção pessoal que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles. Tá? É a parte final do código. Tá? 275 agora fala da solidariedade passiva, devedores. Quase que a mesma coisa, pessoal. O que vai inverter aqui, lá na solidariedade ativa, eram credores que tinham direito. E aqui na solidariedade passiva são devedores que têm dever de cumprir a obrigação. Então ele fala lá, no 275. O credor tem direito de exigir e receber de um
ou de algum dos devedores, parcial ou totalmente a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Então, aquela velha história. Se vocês agora são devedores e a Karen paga uma parte, vocês continuam obrigados, inclusive ela. Inclusive ela. Tá? Então, o credor ele tem o direito de receber de um ou de alguns dos devedores. Então, eu posso cobrar quem? Minha mãe mandou escolher, vou cobrar Rafael. Pronto. Rafael me paga. Ele paga a parte dele? Não. Ele está pagando parte da obrigação, mas ele continua sendo obrigado no restante. Tá? Ok. Vem o parágrafo único que fala: não importará renúncia da solidariedade a propositura da ação pelo credor contra um ou algum dos devedores. Isso significa dizer o seguinte: eu sou o credor e vocês são devedores. Só que eu ajuizo uma ação para cobrar essa obrigação em face de Luiz. Professor, se você faz isso, acaba com a solidariedade, porque você tinha que ajuizar uma ação cobrando de todo mundo, Luiz, do Rafael, da Karen, da Rita, de todo. Não. Se vocês são solidários, eu posso cobrar de qualquer um dos devedores. Então, se eu cobro de Luiz, na verdade eu estou cobrando de todos. Se eu cobro de Rita, estou cobrando de todos vocês. Tá? É isso que o parágrafo único quer dizer do 275. O 276 fala assim: se um dos devedores solidários falecer, olha aqui, pessoal, a mesma coisa lá da solidariedade ativa, deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar, senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário. Isso significa dizer o seguinte: quanto é que eu vou herdar? Ah, você vai herdar R$500. Ok. Mas a dívida é muito maior. Beleza. O que vai acontecer comigo? Na verdade, eu vou acabar que eu não vou herdar nada. Mas o meu patrimônio pessoal particular, esse não pode ser afetado. Eu acho que isso todos vocês sabem. Porque quando, por exemplo, né, falece alguém, né, e essa pessoa tem patrimônio, eu tenho que verificar se o falecido, né, obviamente, que deixou o patrimônio, mas eu tenho que verificar quem são os seus herdeiros, quer dizer, quem tem o direito de herdar aquilo, e também se existem credores. Porque se existem credores, esses credores têm que ser satisfeitos com o patrimônio. Ah, professor, ele deixou, tem 10 credores. Então, qual é o patrimônio dele? Ah, é R$1 milhão. Então, eu vou ter que verificar, dentro desse patrimônio, né, qual é a parte desse patrimônio de R$1 milhão que vai satisfazer os credores. E aí, satisfazendo os credores, restou R$100 mil. É o que eu vou herdar. R$100 mil. Professor, mas na verdade, o patrimônio é de R$1 milhão, mas ele tem tanto credor que a dívida é muito maior do que o patrimônio deixado. O que eu vou herdar? Nada. Nada. E o meu patrimônio particular vai responder? Não. O meu patrimônio particular é meu. Tá? Então, quer dizer, eventualmente uma dívida deixada ali pelo meu pai, né, por exemplo, os credores só serão satisfeitos no montante daquilo que eu, né, obviamente, herdaria. Tá? Herdaria. Então, quando você abre um inventário, obviamente você tem que chamar todos os credores, verificar quantos credores tem, né? Se deixou tributo, né? Porque daí eu tenho aí a fazenda como sendo credora, né? Aí a Receita Federal, né? A Secretaria de Estado, né? De Fazenda ou o município, né? E aí eu teria que verificar. Tudo bem? Então, veja, senão até o seu quinhão hereditário. Agora, salvo se a obrigação for indivisível. Mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. Então, ela só passa a ser, quer dizer, cada um responde com o seu quinhão se for divisível. Agora, se for indivisível, e aí eu tenho que verificar qual é o patrimônio deixado, porque responde de maneira igual com todos os herdeiros, tá? O 277 fala:
o pagamento parcial feito por um dos devedores, ou o perdão, que aqui o código chama de remissão, por ele obtida, não aproveita os outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou perdoada. Então, se eu perdoo Karen, eu tenho que verificar, peraí, eu perdoei ela de que forma? Totalmente a dívida, parcialmente a dívida. Então, de forma que, né, se eu perdoo, né, um dos devedores, os demais continuam co-obrigados. Obviamente, co-obrigados dentro, se for divisível, dentro, descontado a parte da Karen, descontado a parte dela. Agora, se for indivisível, todos continuam obrigados, aí, no exemplo aqui, pela vaquinha. Né? E aí, de modo que o dia que entregarem essa vaquinha, eu tenho que descontar a parte da Karen lá. O 278 fala, qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional estipulada entre um dos devedores solidários e o credor não poderá agravar a posição dos demais sem o consentimento deste. Agora, então, isso significa dizer o seguinte, eu posso ir lá e agravar a situação. O Luiz está falando, professor, a página não está no artigo que o senhor está lendo. Não, o Luiz, na verdade eu estou, né, nós já tínhamos falado desses artigos aqui, né, na última hora eu já havia explicado, e eu estou apenas lendo os artigos com vocês, que é para a gente fixar o que a gente falou na última aula, tá? E quem tiver com material pode acompanhar, mas não é uma leitura, né, artigo por artigo. Eu coloquei no material de vocês os principais, mas eu gosto sempre de ler com vocês artigo por artigo para a gente finalizar aquilo que a gente viu, né, na prática. Aqui no material de vocês, olha lá, imagine que há 3 devedores solidários na entrega de um carro. Então, obviamente, o carro ele é indivisível. Recebendo estes antecipadamente o preço. Já paguei. Né? Vocês me devem o carro e eu já paguei. Ocorre que um dos devedores ateou fogo no carro. Aí foi lá, né, o Luiz. E, consequentemente, a obrigação se tornou impossível. Neste caso, somente este responderá por perdas e danos, subsistindo a todos o encargo de pagar o equivalente. Quer dizer, o equivalente é o que vale o carro. Enfim, mesmo tendo sido prevista a solidariedade pelas perdas e danos, caso impossibilitada a prestação, só responderá o culpado. Mas se todos os devedores forem culpados, responderão todos pelas perdas e danos, ok? Eu já expliquei para vocês sobre isso daí. Eu até coloquei aqui, ó, isso cai na OAB e concurso. Regra geral, olha só, entende-se que a obrigação de pagar alimentos traduz não propriamente uma típica solidariedade legal, mas sim uma complementariedade jurídica entre os co-obrigados. Por exemplo, eu devo alimentos ao meu filho. No entanto, caso eu não consiga pagar, né, caso eu fique devendo, os meus pais, quer dizer, os avós da criança, poderão ser chamados. Mas, pessoal, não é que os avós respondem de forma solidária. Aqui o que existe é uma subsidiariedade, como eu expliquei, uma complementariedade. Então, existe uma ordem. Primeiro eu cobro do pai. O pai não pagou, aí eu vou para os avós. Os avós não têm opção, eu vou para os bisavós. Ok, professor, não tem avô, não tem bisavó. Aí eu vou para a linha colateral. Tá? Existe a possibilidade, sim, né, de você cobrar aí alimentos, né, nessa linha colateral. Então, note-se, pois, que, em tese, poderá haver a participação em litisconsórcio de mais de um legitimado, quer dizer, tanto o pai como os avós. Né? Mas a regra no sentido de haver essa preferência de um em face do outro. Primeiro o pai, depois os avós. Tá? Que aqui os pais atuariam de forma complementar, né? Ou seja, em caráter de subsidiariedade, uma ordem. Cuidado que, se os alimentos forem devidos a idosos, tá? Porque eu estou falando aqui de alimentos para menor, criança. Se forem para idosos, aqui não existe subsidiariedade. Professor, então é o vovozinho que tem 10 filhos. Quem é que vai pagar? Todos são obrigados.
Ali existe solidariedade? Sim, ali existe solidariedade. Tá? Então, o STJ, aplicando o Estatuto do Idoso, tem entendido haver aqui uma solidariedade passiva entre os devedores, no caso, todos os filhos. Então, pode-se cobrar alimento de qualquer um deles. Professor, não precisa chamar todos? Não. Posso escolher lá até o mais rico. Se eu quiser, vou pegar esse aqui, tem mais dinheiro, vou lá. Não tem problema não. Mas todos são responsáveis, tá? Então não existe uma ordem. Primeiro o filho mais velho, depois o do meio, depois o caçula. Não, não existe isso. Tá? Outro ponto importante aqui é no sentido de reconhecer a solidariedade passiva entre o proprietário e o condutor do veículo por acidente. Queridos, lembrem, enfim, isso se tornou público, então eu posso aqui falar abertamente. Aquele acidente que teve ali em frente à Valley Pub, ali na avenida, como é que é o nome da avenida? Na Getúlio Vargas, né? Isaac Povas, né, lá. Enfim. Todo mundo sabe aí, vocês que são baladeiros aí, sabem aonde é a Valley, tá? É ali ao lado do McDonald's, não, o McDonald's é do lado de cá, né, na Getúlio, não, o McDonald's é do lado de lá, exatamente. O McDonald's é lá descendo lá a Isaac Povas. Vale um pouquinho para cima, é ali, perto daquela pracinha ali, né? Tem uma biblioteca e tal. Então, aquele acidente vitimou duas ou três pessoas, né, lá. Enfim, foi um acidente terrível. Inclusive, eu conheço o pai da moça, né, que atropelou, a bióloga, né? O pai, tive a oportunidade de trabalhar junto com ele, né? Ele foi professor junto comigo. E ninguém esperava aquilo. Professor, esqueço aqui, pessoal, se estava alcoolizado, se não estava. Não, não estou fazendo aqui juízo de culpabilidade. O que eu estou querendo dizer é, a menina que atropelou, ela era maior de idade. Então, obviamente, ela responde pelos seus atos, não é isso? 18 anos, ok, agente capaz. Pela legislação penal, ela responde, não é isso? É isso mesmo, professor. Ok. Mas o que aconteceu? O Ministério Público solicitou a penhora dos bens do pai da condutora. Aí todo mundo veio e me perguntou, professor, que absurdo, mas como assim a penhora dos bens do pai? Ela era maior, ela responde pelos seus atos, o pai não tem nada a ver com isso. Aí eu pergunto a vocês, obviamente eu não me aprofundei, eu nem perguntei isso, né, ali ao meu, né, colega, até por conta, enfim, né, da tragédia em si, porque foi independente das circunstâncias, né, é uma tragédia, ninguém espera, ninguém quer que isso aconteça, né? E todos me perguntaram por que os bens do pai foram penhorados. Muito provavelmente, pessoal, muito provavelmente, o veículo estava em nome do pai, registrado em nome do pai. Então, a propriedade do veículo era do pai. Então, professor, isso quer dizer que se eu emprestar o meu carro para alguém, eu sou responsável, pessoal? Sim. Se o veículo estiver no seu nome, se for o proprietário, quando você entrega as chaves na mão de alguém e fala, filho, vai ali na esquina e pega para mim, sei lá, compra lá 1 quilo de carne e traz para mim. E ele atropelar alguém, você vai responder de forma solidária e não subsidiária, de forma solidária. Tá? Isso significa dizer que para direito civil, não estou falando, pessoal, aqui, né, de direito penal, que não foi, né, na verdade, não fui eu que atropelei, mas aqui nós estamos falando para fins de efeito de direito civil. Estou falando de dinheiro, grana, que é o caso lá, por exemplo, da Vale. A família quer ser indenizada, quer dinheiro. Então, por isso, né, solicitaram a penhora dos bens do pai, que provavelmente o veículo estava registrado em seu nome. Tá? Então, aqui, né, trago para vocês até um julgado, né? Tá aqui, acidente de trânsito,
civil, tá? Ah, o cara estava alcoolizado, ele vai ter que ir preso, ele vai responder criminalmente. Não. Aqui, eu estou falando de responsabilidade civil, tá? Professor, o senhor pode repetir essa última parte? Travou aqui. Pessoal, ok? Caiu minha internet aqui, mas ela já voltou. Ok? Estão escutando? Ok, ok, ok. Sim. Tá. Professor, dá uma volta na fala, porque travou bastante. Caiu aqui. Tá, ok. Deixa eu só voltar um pouquinho. Eu estava falando da questão da responsabilidade do automóvel, né? Deixa eu só compartilhar com vocês aqui a tela novamente. Eu estava falando exatamente aqui, ó, desse julgado. Em matéria de acidente automobilístico, né, o proprietário responde objetivamente e solidariamente pelos atos culposos de terceiro, que o conduz e que provoca o acidente. Pouco importa se o motorista, que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que, sendo o automóvel um veículo perigoso, seu mau uso cria responsabilidade pelos danos causados a terceiro. Tá? Então, muito cuidado em relação a isso. Aí eu emprestei o carro. Então, obviamente, você assume o risco. E aqui, pessoal, não é penal, é um risco de indenização de direito civil. Tá? E pouco importa aqui, ó, né? Pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto. Porque se é empregado ou preposto, pronto, esse daí já responde solidariamente, ponto final. Tá? E também mesmo que, eu estou te entregando que você então vai lá na sua casa, conversa lá com a tua esposa e volta para cá. Não. Né? Gratuito, oneroso, tanto faz. Você responde de forma solidária. Eu sempre brinco isso com a minha esposa. Quem tem veículo, pessoal, quem tem carro, moto, sabe que você tem uma bomba na mão. Então, e quem tem o veículo registrado em seu nome, pior ainda. Porque se você está andando e acontece um acidente, ok, eu sou proprietário, eu vou responsabilizar, ponto final. Agora, não. Eu estou aqui andando com o veículo, mas ele está em nome de fulano de tal, da minha esposa, de alguém, quer dizer, vai responder solidariamente. A esposa, tudo bem, já se são casados, né? Mas aqui, igual o caso da menina lá, ela estava andando, mas provavelmente o veículo era do pai, estava em nome do pai. E aí, meu filho, já era. Por isso que o Ministério Público, por isso que as famílias da vítima pediram ali a penhora dos bens do pai. Então, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes. Olha que legal. Né? Então, cuidado quando vocês forem entregar a chave do seu veículo, seja moto, seja carro, caminhão, ônibus ou avião, ou qualquer coisa que seja, tá? Você, na verdade, quando você entrega, está dizendo para ele, filhinho, fica tranquilo, tá? Pode ir, pode andar. Se você atropelar alguém, fica tranquilo que eu também vou ajudar você a indenizar a vítima. Você está dizendo exatamente isso, tá? Então, para a gente finalizar essa parte... Professor, Pode falar. e se eu vender o meu automóvel, só que ainda não passei o nome para a pessoa? A responsabilidade ainda cai para mim?
Se você preencheu lá no documento, certo? E colocou ali a data, né? Ele tem aquela data lá, enfim. Aí você consegue se eximir disso. Tá? O que acontece é que nesses casos, né, a gente orienta, por exemplo, quando você faz a venda desse veículo, em caso de demora ou qualquer situação, você tem que comunicar o DETRAN, né, da venda. Enquanto você não comunica, enfim, você, obviamente, é responsável. A não ser que você tenha um contrato de compra e venda, mas a gente sabe que, na prática, ninguém faz isso. Na prática, o cidadão fala assim, ó, eu estou vendendo meu carro. Ah, então tá, ó, é X, tá, o cara, ó, tá aqui o dinheiro, toma, tá, e aí você vai ali, preenche o recibinho do veículo e entrega para ele, e já fala assim, ah, beleza, ok. Só que nós temos que levar em consideração aqui o seguinte, porque para efeitos de veículo é um bem móvel. E o bem móvel, a legislação considera que o bem móvel, como exemplo o veículo, o devedor, na verdade, ele não é mais responsável. Quem é o devedor? Você que não entregou o carro ainda. Então, até a entrega, lembra que eu expliquei para vocês? Até a entrega a responsabilidade pertence ao dono. Então, veja, eu vendi o carro, mas eu ainda não entreguei. Mas eu já recebi o dinheiro. Quem é o dono do carro? Eu ainda não entreguei, ele me pagou. Mas eu ainda não entreguei. E se eu nunca entregar? Ele vai me executar na justiça. Quero meu dinheiro de volta, eu paguei, taraná, ele vai me executar. Mas até a entrega, a responsabilidade é minha. Então, a partir do momento em que eu efetuo a entrega, né, do veículo, aí, obviamente, já foi feita a tradição. O veículo não é mais seu, o veículo é dele. Eu coloquei aqui para vocês a questão do DETRAN, de preencher o recibo, né, do veículo e tudo mais, mas isso enfim, primeiro, é para fins, obviamente, né, tributários, e também para efeitos de responsabilidade inerente à multa. Então, por isso que você preenche ali e tal, até porque para você ir lá e se justificar, ó, veio multa aqui, mas eu já tinha entregue o carro, não era eu que estava dirigindo. Então, você só consegue fazer isso se você fizer uma comunicação ao DETRAN. Então, obviamente, por isso que você preenche ali, tem um prazo, né, ali para ele ir lá no DETRAN e efetivar ali a troca da documentação desse veículo. Mas para efeito de responsabilidade civil, pessoal, e aqui eu não estou falando de multa, não. Eu estou falando de indenização de acidente. Feito a entrega do carro, né, aqui eu estou falando de compra e venda. Feita a compra e venda, entregou a chave do carro, está aqui, o carro é seu. Beleza, a questão de DETRAN, isso é outra situação. É para efeitos de multa, né, ali, e para efeitos de propriedade. Né, ó, o carro realmente é dele. Isso, foi transferido e tal. Mas para o direito civil entende que uma vez que ocorre a entrega, foi feita a tradição. Não dá para acontecer isso com bem imóvel. Imóvel não tem como arrancar o apartamento e ir lá e entregar na mão do cara. Não, eu tenho que ir lá no cartório. Então, a tradição ela é feita lá no cartório. Mas o código fala que até a tradição pertence ao dono. E quem é o dono? É quem tem a mão na coisa, que ainda não efetivou a entrega. Tá? Então, cuidado, que né, neste caso aí, como eu falei aqui, para efeitos de tributários e para efeitos da multa, e aí, obviamente, por isso que você tem ali, né, a comunicação de venda ao DETRAN, o preenchimento do recibo, né, por isso. Mas, eu entreguei o carro, já foi feito, né, a compra e venda, ele veio aqui e pegou o carro, por exemplo, numa sexta-feira, e ele vai lá na segunda-feira no DETRAN. No final de semana aconteceu um acidente, ele atropelou a pessoa. Tudo bem, mas a responsabilidade é dele, até porque se você comprovar que foi feito, foi efetivada a compra e venda, e é simples de se comprovar, foi feita a entrega. Uma vez que é feita a entrega, a responsabilidade é dele. Tudo bem? Tudo, obrigada. Pessoal, continuando aí, só para a gente encerrar solidariedade, enfim, nós paramos lá no artigo 278, aí eu coloquei qualquer cláusula ou condição, obrigação adicional, estipulada entre um dos devedores solidários, não poderá agravar a posição dos outros. Ora, se tem um contrato, e aí eu procuro um dos devedores e falo, não, vamos mudar isso daqui, tá, vamos acrescentar um jurinho aqui, um juro a mais, etc. Peraí,
Se você agrava a situação dos demais, então eu tenho que chamar todos, falar, olha, é o seguinte, vou fazer isso, todos concordam, tá? Ok, porque se eu faço isso apenas, né, agravando a situação dos demais, mas apenas conversando com um dos devedores, já era, pessoal, tá? Então, né, na verdade, não poderá agravar a situação dos outros sem o consentimento destes, tá? Professor, e aí? E aí que não pode, não tem como, tá? Ou você chama todos, todos dão consentimento, né? Ou não há que se falar em agravar a situação somente transacionando com um dos devedores. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos os encargos. Já falei isso daí, mas por perdas e danos só responde o culpado, tá? Porque ele, eventualmente, que deu perdas e danos, é ele que vai responder. Agora, se foram todos, todos vão responder de forma solidária. 280 fala, todos os devedores respondem pelos juros da mora. O que é mora, pessoal? O que é mora? Mora é a demora. Mas vocês vão falar melhor sobre isso no semestre que vem, que a mora, na verdade, é inadimplemento relativo. Tá? E o que é o inadimplemento relativo? Porque você tem o inadimplemento absoluto e o inadimplemento relativo. É como se eu dissesse para vocês o seguinte, conta de energia. Tem 3 dias que eu não paguei a conta minha de energia. Obviamente, né, por lei, né, pela Agência Nacional de Energia Elétrica, não vai cortar a energia já no 2º, 3º dia de atraso. Mas lá na frente eu vou pagar o quê? Multa e juro. Não tem como correr disso. Então, o que houve aí? A mora. Eu estou em mora com a Energisa. O que é o inadimplemento relativo e o que é a mora? A mora e o inadimplemento relativo é a mesma coisa. Significa dizer o seguinte, que você está em atraso, mas há possibilidade de cumprir isso de forma tardia. Então, professor, tem condições de pagar essa conta de energia, ela estando atrasada 5 dias? Obviamente que tem. 30 dias? Tem. Né? Só tem que tomar cuidado para você, né, não efetuar o corte da sua energia elétrica. Né? Porque até na conta vem escrito lá que a partir do dia tal, se você não pagar, você, né, terá a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Mas o que eu estou dizendo é que se você está com a sua conta 15 dias atrasada, tem condição de você ir lá e pagar. Você vai lá, paga, na próxima fatura vem lá juro e a multa. Né? Obviamente. Então, esse é o inadimplemento relativo. O inadimplemento absoluto é aquele que não tem como cumprir depois. É como se vocês marcassem um buffet aí da formatura de vocês e depois chega no dia, o responsável pelo buffet, vocês apareceram lá e não tem nada. Não tem nada. E aí no outro dia, de manhã, ele vem e fala, olha pessoal, é o seguinte, não deu ontem, mas hoje vocês podem se reunir que eu vou realizar aqui a festa. Não tem como, meu filho. Era ontem. Tá? Era ontem, nós marcamos, ainda não tem possibilidade de você cumprir isso depois. Imagine a noiva e o noivo chegando na festa de casamento e verifica que não tem festa, não tem nada. Aí recebe um telefonema lá do devedor, falando, não, é o seguinte, não deu tempo, eu tinha outro casamento aí, mas amanhã vocês podem ir lá, entendeu? Novamente, veste de noiva, novamente, aí a noiva, né, o noivo, se veste aí, né, avisa os convidados que estão aí que amanhã vai ter... Não, peraí. Inadimplemento absoluto. Esse não tem como cumprir de forma tardia. Então, o que o código quer dizer aqui é o seguinte, todos os devedores respondem pelos juros da mora. Então, veja, se a obrigação ela está atrasada, todos vocês vão responder por juros da mora. Agora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um, mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida. Quem é culpado responde sozinho. Já falamos sobre isso. Então, se a mora ela decorreu por conta de um, ele responde sozinho. Então, eu peguei a vaquinha e dei lá para a Natália. Aí vocês são solidários. Aí a Natália era para entregar amanhã, ela não entrega, ela entrega depois de amanhã, peraí. Aí eu vou falar, Natália, mas agora, né, o contrato prevê aqui que se houver atraso, tem uma multa, etc. Quem vai pagar a multa? Somente Natália. Né? Então, porque ela é quem deu causa. Agora, obviamente, se a culpa for de todos vocês,
todos responderão aí pelo acréscimo, tá? 281. O devedor demandado, quer dizer, o devedor que foi cobrado, pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais. Então, ele pode ir lá e falar, não, eu fui coagido, né? Essa obrigação não deve prevalecer. Ele pode opor essas obrigações, essas exceções pessoais. E as comuns a todos, não lhe aproveitando as exceções pessoais a outro codevedor. Então, se são 10 devedores, e dos 10 devedores, um desse devedor foi coagido, ele vai, obviamente, defender-se em nome próprio. Não, eu fui coagido. Os outros nem sabem, não tem nada a ver com isso. Agora, não, a dívida está prescrita. Se a dívida está prescrita, meu amigo, eu vou dizer, não, a dívida está prescrita e eu vou bater duro, e uma vez que for reconhecida a prescrição da dívida, todos os outros credores vão aproveitar. Então, significa dizer o seguinte, as exceções pessoais só aproveita eu. Ah, eu fui coagido. Ok, só eu vou aproveitar disso. Se o juiz assim entender, né, que eu realmente fui coagido e eu tenho que provar, etc e tal. Agora, não, a minha exceção, ela é comum. Eu estou dizendo que a dívida está prescrita. O juiz não vai dizer, olha, ok, a dívida está prescrita para você, para os demais continuam obrigados. Não, meu amigo. A obrigação, ela é solidária. Então, se eu digo que a dívida está prescrita, todos os demais devedores vão aproveitar isso daí. Ok? Vamos lá aqui. 282. O credor pode renunciar à solidariedade em favor de um ou alguns ou de todos os devedores. Então, isso o credor pode fazer. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá dos demais. Ok, eu posso tirar da solidariedade quem eu quiser. Eu como credor. Só que os demais continuam obrigados, ela subsiste para os demais. O devedor que satisfazer a dívida por inteiro tem o direito de exigir de cada um dos codevedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente. Se houver, presumindo-se iguais no débito as partes de todos os codevedores. Significa dizer o seguinte, pessoal. São 10 devedores. Eu vou cobrar de todos. Qualquer um, posso cobrar de qualquer um. Mas destes daí, pessoal, né, vamos colocar o seguinte, um devedor se torna insolvente. O que eu vou fazer com esse devedor que se tornou insolvente? Eu vou pegar, né, a parte que cabia a ele, isso se eu estiver falando de obrigação divisível, e dividir para os demais devedores. Incluindo também na conta o devedor que eu perdoei. Então, vamos ser mais prático aqui. 5 devedores. Eu gosto sempre de número par, né, para ficar melhor. 4 devedores solidários. 4. Eu perdoei 1. Eu posso? Posso. Eu sou o credor. Eu posso perdoar quem eu quiser. Eu perdoei 1. Ok. Mas ele sai? Não, ele fica em stand-by. Ele fica ali, quietinho e tal. Ele está perdoado. Mas ele fica em stand-by. Por quê? Sobraram 3. Desses 3, um deles se tornou insolvente. 1. Sobraram, então, 2. O que eu vou fazer com a cota desse que se tornou insolvente? Eu vou ter que pegar o valor desse daqui que se tornou insolvente e dividir para os outros 2 e incluir também aquele que eu perdoei. Porque não é justo, né? Senão eu vou dividir só para os outros 2, né, a parte do insolvente, e o cara que eu perdoei, e aí? Não, então eu tenho que pegar, incluir também quem eu perdoei, pegar a parte do insolvente e dividir para os demais. Tá? Então, o que a redação do código quer dizer é exatamente isso daí. E no início da redação do 283, ele diz que o devedor que paga toda a dívida, ele vira o quê? Credor dos demais devedores. Se vocês são 10 devedores solidários, se a Natália cumprir a obrigação por completo, ela vira credor de vocês. Então, ela vai descontar a parte dela e vai cobrar a outra parte de vocês. Eu, obviamente, dou tchau, vou embora,
feliz da vida. Tá? Então, o 284 fala, no caso de rateio entre os codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor. É aquilo que eu expliquei. Se tem um insolvente, eu pego a parte dele e vou dividir por todos igualmente, incluindo também aqueles que eu exonerei, aqueles que eu perdoei. Tá? O 285 fala, se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar. Bem simples essa redação aqui. Tá? Queridos, para a próxima aula, eu preciso da atenção de vocês o seguinte. Olhem, pesquisem sobre a palavra cessão. Eu coloquei no material de vocês, né, tá aí, que a gente vai falar sobre cessão de crédito e assunção, né, de dívida. Na verdade, essa palavra cessão de débito aqui, ela nem existe, né, porque é assunção. Mas cessão, pessoal, tomem cuidado. Por quê? Porque eu tenho a cessão escrita assim, ó, C-E-2-S, A-O, né, e acento, cessão com 2 S. Eu tenho cessão com S, aqui no lugar do C, e eu tenho cessão com cedilha. Se você colocar no computador das 3 formas, o computador vai entender que está certo. Agora, cuidado, tem a cessão do mercado, tem a cessão da Câmara de Vereadores e tem a cessão aqui de ceder. E nós vamos falar aqui da cessão de ceder, que se escreve com C e 2 S. Mas a cessão lá do mercado, ela se escreve de outra maneira. A cessão que você vota, ela também se escreve diferente. E a cessão da Câmara de Vereadores, ou do cinema, ela também é diferente. Pesquisem isso depois. Na próxima hora a gente vai iniciar falando sobre exatamente aqui a palavra cessão na língua portuguesa, para a gente entender, para iniciar aqui sobre cessão de crédito, tá? E depois a assunção de dívida, que é os 2 assuntos que nos faltam. Em mais 3 aulas nós terminamos isso. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Nenhuma? Então tá, qualquer coisa me chamem no privado. Natália, obrigado aí, seu pai está assistindo a aula aí, não sei se ele é advogado, se ele for advogado, ele já vai me ajudando, já vai corrigindo aí. Se não for, né, advogado, para esse proveito aí das informações, tá bom? Gente, valeu então, fiquem com Deus, até o dia 20, terça-feira da semana que vem, na nossa próxima live. Valeu, um abraço, gente. Tchau, tchau, professor. Tchau.